vai parar de postar no Instagram, que janeiro tem mais de um ano, mas estamos iniciando aí mais um programa de entrevista junto com o Gabriel Kiel. O Gabriel, que é engenheiro químico ambientalista, pós-graduado em gerenciamento de projetos e diretor de agogô da Escola de Samba Deixa Falar. Palhaço nos hospitais, que é uma atitude muito bacana, e ativista cultural. O Kiel também foi candidato em 2020, onde teve 2.348 votos, 2022, que teve 2.794 votos, e 2024, onde ele teve 1.497 votos. Primeiro, agradecer você, Kiel, está aqui junto conosco na Rádio Paraná Oficial para contar um pouco da tua trajetória. Eu que agradeço, Luan. Obrigado pelo espaço aqui. Obrigado ao pessoal da Rádio Paraná. Fiquei bem contente com o convite. Espero que a gente possa fazer uma troca aí legal e também levar bastante conhecimento pro pessoal. Bacana, bacana demais. Olha, tô começando hoje e a gente sempre começa com uma pergunta assim: em que momento a mosca azul da política foi lá e levou o Gabriel Kiel para a política? Eu sei que você já fez parte do movimento estudantil na PUC, mas em que momento você teve esse insight aí e falou, não, eu vou entrar na política e na disputa eleitoral? Olha, Lua, essa pergunta, né, a gente vai ficando calejado para responder. E toda vez que eu escuto isso, eu faço uma lembrança assim, e a verdade é que eu não sei. Assim, eu não me lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu entendi que eu gostava de política. Porque sempre foi muito natural da minha natureza ser questionador, ser muito crítico, assim. Então, até voltando assim no Twitter, olhando, eu tô no Twitter desde 2009, desde aquela época eu já reclamava no Twitter de política, e antes mesmo disso já me lembro muito questionador, assim. Fruto também da discussão com os meus pais, indiretamente eles contribuíram bastante para eu entrar na jornada política, e diretamente em casa discutindo. Mas se for pensar assim, quando que eu decidi que eu queria estar mais ativamente ali, inicia no diretório dos estudantes. Eu fazia parte do movimento estudantil, eu iniciei primeiro na bateria de samba, de arquitetura e urbanismo, de engenharia e arquitetura da PUC Paraná, porque eu já gostava muito de música, de cultura. Eu tive um grupo de rap formado em 2013, que a gente nasceu justamente para falar sobre política. Acabou que quando eu entrei na faculdade eu percebi ali o movimento do samba, como eu já gostava muito da questão cultural, acabei me envolvendo na bateria, na atlética. E quando eu estava no final de 2015, teve uma situação lá que, na época, presidente do diretório dos estudantes da PUC, teve uma postura que eu achei muito desrespeitosa, ainda mais por ele ser presidente do diretório. E ali eu falei pro pessoal assim, nossa, quem que é esse cara? E o pessoal falou, é o presidente do DCE. E eu fiquei, o que é DCE? Né? Quem que é esse cara? Tal. E comecei a acompanhar o trabalho do DCE a partir disso. Coincidentemente, uns 3 meses depois, estourou lá na PUC uma notícia de que o estacionamento ia ser cobrado. E naquela época eu fiquei bem indignado com a situação, mesmo não tendo carro. Primeiro porque o estacionamento sempre foi gratuito. Então eu pensei assim, não é a questão de cobrar o estacionamento em si, mas levando em consideração que ele sempre foi gratuito, o dinheiro para fazer a manutenção dele vem da mensalidade. Então vão diminuir a mensalidade dos alunos? Não, eles além de começar a cobrar o estacionamento, aumentaram a mensalidade em 12%. A inflação tinha sido 4%. Nada justificava aquele reajuste. E aí o DCE da época chamou para fazer uma manifestação, uma plenária, e eu participei da plenária e naturalmente acabei estando entre as lideranças ali do movimento. Já chegamos a fechar a Rua Imaculada ali, fazendo um protesto. Acabou que esse movimento, infelizmente, não deu certo, né? A petição que foi criada ali, alguns têm algumas teorias que poderia ter tido outros argumentos, mas dali nasceu a chapa para disputar o diretório, e foi quando a gente criou a nossa chapa, disputamos o diretório, eu fui eleito presidente, com a responsabilidade de representar mais de 25 mil alunos. Caramba, é muita gente. Bastante gente. Na época, pelo menos, era o segundo maior diretório do Paraná, em termos de representatividade.
em 4 cidades diferentes. Então, porque a PUC Paraná eu ficava viajando entre Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e fazendo engenharia química e resolvendo também ali as minhas questões estudantis, de estágio, enfim. Então foi um processo que eu comecei a entender muito ali de causa social. Então daí você inicia nessa trajetória no movimento estudantil, então digamos assim, que foi o movimento estudantil que te deu esse start a entrar na política, mas em que momento você falou assim, não, eu vou sair da política e vou me filiar a um partido político? Você já foi filiado, hoje é filiado ao PDT, companheiro de partido aí, mas já foi filiado ao Cidadania. Em que momento você falou, não, vou participar da vida partidária? Certo. No final de... Na verdade, na metade de 2018, aconteceu uma situação lá na PUC, na acolhida aos calouros, inclusive foi um momento muito polêmico, tem até no YouTube, se você digitar Gabriel Kiel, acolhida aos calouros, você encontra esse discurso, em que nessa recepção dos alunos eu acabei levando algumas incoerências que a gente tinha percebido nesse 1 ano e meio como gestão do DCE, um mandato e meio. No momento que era para estar recepcionando os alunos, a gente utilizou para também falar outras coisas, porque a gente estava num banho-maria muito longo já. Uhum. Então não era nem o não, nem o sim, era o estamos vendo, estamos resolvendo, sempre no gerúndio. E aquilo foi fazendo com que a gente, sendo pressionado pela base estudantil, tivesse que tomar uma atitude. Então eu, num discurso que ia ser 3 minutos, acaba se tornando 14. E isso ganha uma repercussão muito grande dentro da universidade e também em algumas outras universidades. O pessoal vinha falar comigo, o pessoal, um período ali de 6 meses, 8 meses, o tempo todo eu era parado assim, e o pessoal falava, pô, cara, vi seu vídeo lá, muito legal, parabéns pela sua atitude, acho que você deveria entrar na política, e aí começou a me vir aquilo que eu já tinha pensado, né? A indignação já tinha nascido em mim, mas eu não tinha certeza ainda se eu queria fazer esse processo ou não. Mas aí, sendo muito influenciado por essas pessoas que estavam ali comigo no movimento estudantil, e aí compartilhando com a família também tive apoio, com amigos de fora da faculdade, eu decidi me filiar então em 2020, começo de 2020, para disputar a eleição para vereador pela primeira vez no Cidadania. E aí foi um processo muito interessante, porque como eu estava de fora da política partidária, nunca tinha me envolvido, eu tinha muito medo, né? A gente está do lado de fora, fica com aquela impressão, será que eu vou ver corrupção? Será que eu vou ver uma nota passando ali, eu vou ter que ficar quieto? A gente tem essa imagem, não sabe como é que funciona, verdade, né? Verdade. E é que você entrou muito cedo, então você perdeu essa barreira muito cedo. Sou cedo demais. Mas eu tinha muito essa imagem, então eu comecei pensando assim, quais são os partidos que eu não posso ir? Então, começou pelo não, então. Comecei pelos que não fazia menor sentido, né? Tirei uma penca de um lado, uma penca do outro. Acabou que no final ali sobraram para mim algumas opções. Considerei a Rede, considerei o PV, considerei o PSB, considerei o PDT e o Cidadania. Quando eu afunilei, fiquei entre o PDT e Cidadania. Acabou que, na época, eu até cheguei a participar de algumas reuniões, né, da juventude do PDT, mas eu percebi que talvez eu tivesse um pouco mais de espaço de atuação dentro do Cidadania, até porque, no momento, eu era o único jovem que tinha lá como candidato. E eu sei que no PDT, um partido muito mais competitivo, ia ser mais um. Mas o principal motivo que me levou para o Cidadania, na verdade, foi um conceito que eu carrego na minha vida, que é o caminho do meio. Não no sentido de centrão, mas no sentido de equilíbrio. Isso vem do budismo. Inclusive, essas tatuagens que eu possuo aqui na mão são tatuagens budistas, né? Esse aqui é o símbolo do karma, esse aqui é o símbolo do dharma. E naquela época eu estava estudando muito budismo, estava vivendo muito budismo, e o budismo ele sempre fala que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Que você consegue absorver um pouco das perspectivas a partir de ouvir os dois lados. E eu acreditava naquela época que para poder fazer uma política de equilíbrio, de no mínimo ouvir o que o outro lado tem a dizer antes de discordar, mesmo sabendo que eu sou uma pessoa de esquerda, mesmo naquela época já tendo entendimento disso, eu entendi que ali poderia ser um local bom para eu poder aplicar esse tipo de política de diálogo, de equilíbrio. E de fato até certo ponto foi,
mas hoje eu vejo que estando no PDT faz até mais sentido, porque levando em consideração que a minha base é majoritariamente social, ambiental, eu encontro muito mais pessoas dentro do PDT que já têm um respaldo nessas mesmas pautas para poder me ajudar a fazer política. Não, muito bacana. E nessa, pessoal, estamos aqui hoje com o Gabriel Kiel, ele que é engenheiro químico. Até uma pergunta, por que você foi para engenharia química? Porque eu queria medicina. Olha só. Basicamente, eu passei a vida inteira querendo fazer medicina. E primeiro ano no terceirão, acabei não passando e fui fazer um ano de cursinho. Acabou juntando algumas questões, como por exemplo, a pressão de será que eu vou conseguir passar ou não? Ao mesmo tempo veio muito uma sensação de o tempo está passando, então não só a questão de família esperando o resultado, mas também eu mesmo pensando, será que eu não vou perder muito tempo? E aí eu comecei a fazer uma autorreflexão, alguns testes vocacionais, e começou a aparecer outras coisas. E eu sempre gostei muito de química. Aí eu considerei a engenharia química, porque naquela época a gente ainda acreditava que ser engenheiro já era suficiente para ser rico. Então eu pensei, eu gosto de química, não quero penar muito financeiramente, talvez a engenharia química seja um caminho. E eu gostei muito da engenharia química. Não me arrependo de ter feito. Só que no meio do caminho teve o DCE que mudou minha jornada. Mas não foi a engenharia química que te tornou ambientalista. Como é que você se torna um ativista da causa ambiental? Na verdade, a engenharia química contribuiu substancialmente, porque na própria engenharia química a gente estuda, por exemplo, o petróleo, né, o combustível fóssil, mas a gente também estuda muito os combustíveis e as energias renováveis, né, energia limpa, como fazer essa produção. A gente está o tempo todo na engenharia química estudando como é que a gente faz para poder otimizar o processo. E otimizar o processo implica em você gastar menos reagentes para poder fazer da maneira mais eficiente. Então você acaba também pensando na parte ambiental. No nosso TCC mesmo, tem toda uma parte que é só pensando no tratamento ambiental. Então, esse embasamento já foi contribuindo bastante para eu caminhar em direção ao ambientalismo. Reforçado a isso, eu fiz um aprofundamento na faculdade em engenharia ambiental. Então, eu fiz sistema de gestão ambiental e avaliação de impactos ambientais, que é o famoso EIA-RIMA, que o pessoal agora fala bastante na política, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, então também sei fazer essa parte. E, em paralelo a isso, teve um dia que eu estava no final do primeiro ano de faculdade, tinha saído para jogar bola com os meus amigos, e depois disso a gente foi num restaurante que servia comida à vontade por um preço fixo. Eles traziam na mesa costela, linguiça, frango e ainda tinha mais o buffet. E você comia de se esbanjar, assim. Quando a gente estava terminando de comer, o garçom chegou e falou, posso retirar isso aqui que ficou? Daí todo mundo comendo ali falou, pode. Aí eu percebi que ele estava retirando um frango inteiro. Pequeno, um galeto, mas inteiro, ninguém tinha encostado nele. Aí me veio um pensamento assim, esse frango foi morto para servir de alimento pra gente, e no final das contas ele tá indo pro lixo, a gente matou ele pra ir pro lixo. Aí comentei com os meus amigos ali, todo mundo, nossa, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, eu também não, comi mais um pedaço de carne, enfim. Quando eu cheguei em casa, fui deitar no travesseiro, me veio o pensamento, por que tem pessoas que são vegetarianas? Comecei a pesquisar. E aí resolvi entrar nessa jornada. Então inicia o meu despertar para esse lado, que hoje eu sou vegano, por conta do desperdício, por conta da sustentabilidade. E aí eu começo a olhar ainda mais a sustentabilidade de uma maneira sistemática, de como a parte social e econômica influencia no meio ambiente e vice-versa. Eu tenho uma criação que a minha mãe já me acostumou muito a entrar em trilha, cachoeira, então já tinha, digamos assim, uma tendência, mas ali que foi o despertar. Nossa, que bacana. E você veja, a grande maioria das pessoas que eu conheço que começam
no movimento ambientalista, tem um start ou pelo movimento social organizado, que é o caso do deputado Goura, né? O deputado Goura se organiza, claro, ele vai para a Índia, etc. e tudo mais, mas nasce no movimento social organizado. E você nasce de um questionamento em uma refeição, né? Sim. E são poucas pessoas que têm esse despertar. E há umas 3, 4 semanas atrás, a gente conversou com o William, do PV, sobre as mudanças climáticas e tal, uma grande liderança, mandar um abraço para ele. Mas a gente também chegou a conversar naquela eleição, naquela entrevista, sobre a questão de Porto Alegre, né? E você fez um vídeo muito bacana na campanha eleitoral que riscava lá, ó, aqui, a água está aqui. E eu queria que você comentasse um pouco como é que foi pensar esse vídeo para as redes sociais e como é que foi a repercussão, porque eu via que as pessoas olhavam, ficavam, né, o que uma grande amiga minha, Glória Quirinos, falava do estranhamento, né? Então você gerava um estranhamento para as pessoas. Como é que foi produzir esse material? Lua, olha, muito obrigado por essa pergunta, inclusive. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fui numa cooperativa levar alguns materiais que tinham sobrados da campanha. E quando eu estava separando os materiais, eu vi, né, esse pilar, esse totem que a gente criou de mais de 4 metros de altura. Quer dizer, de 4 metros de altura. E eu pensei, será que eu levo para reciclagem ou não? Daí eu, levo, não levo, levo. Eu falei, quer saber? Não vou levar. Não vou levar porque eu tô sentindo que eu vou usá-lo ainda. E exatamente o ser palhaço dentro de mim. Eu acho que a palhaçaria me ensina muito isso, que quanto mais estranho você é, talvez seja até bom, assim, porque, na verdade, o palhaço ele é muito o questionador, né? Muito o Charlie Chaplin dá de exemplo disso, de questionar o que é rotineiro, o que é comum, que a gente às vezes acaba até banalizando, né, vulgarizando coisas que na verdade você poderia olhar com uma grandiosidade muito maior ou até questionar a forma com que as coisas são feitas. E aí eu comecei a pensar, primeiro, o que eu posso fazer para ser diferente, né? Então a gente vive uma era da mega informação e quanto mais você consegue de alguma forma destoar disso, já tem uma tendência a chamar a atenção das pessoas. Junta com essa cara de pau do palhaço, né? E por último, eu comecei a pensar que, acho que as pessoas não têm noção do que é 4 metros de altura de água, né? Eu tenho 1,73, 4 mais ou menos de altura. É mais que 2 Gabriéis, né? E chega um momento que você não consegue dar pé para nadar, né? E foi entrando num bar que eu vi que tinha um adesivo, água até aqui. E quando eu vi esse adesivo, eu falei com os donos do bar assim, isso aqui é do Rio Grande do Sul? Foi lá no Cataia, né? Foi lá no Cataia. Eu já vi esse adesivo Foi lá no Cataia. Mas depois eu vi em outros bares também. Mas o primeiro foi no Cataia. Daí eles falaram sim, eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, eu preciso levar isso para SUS. Aí eu pesquisei qual a altura que a água chegou em Porto Alegre. E na verdade ela chegou a mais de 4 metros de altura. Caramba. 4 metros de altura foi a média. Em alguns momentos ela chegou quase a 6 metros de altura. É muita coisa. E aí, quando a gente começou a montar já, né? Começa que o nosso primeiro protótipo deu errado, porque quando a gente foi comprar o material, a gente não percebeu que aquele cano PVC do mais fininho, ele ia ficar igual uma vara de bambu, assim, e ele não ia parar em pé. Então a gente teve que comprar um mais largo, porque é realmente muito alto, então ele não sustenta. E quando a gente comprou esse mais largo, montou ele na frente do material de construção, começou a montar, quando a gente ergueu a primeira vez, até a gente ficou assim, caramba, é muita coisa. É muita coisa. E aí, andando na rua, assim, era natural, né? Você vê um negócio de 4 metros de altura, tendo que desviar, às vezes, de fio de luz, e as pessoas, o que é isso? O que é isso? Aí eu jogava para as pessoas, não, me diz você o que você acha que é. 60% das pessoas dizia, é do Rio Grande do Sul, é enchente, mas tinha muitas pessoas que realmente não faziam ideia. Mas 100% das pessoas, quando eu falava que sim, é do Rio Grande do Sul, ou então, deixa eu te contar, é do que aconteceu esse ano, na época, né, 2024, o pessoal ficava muito em choque. E aí a gente trouxe isso por quê?
porque a gente visitou regiões que, segundo a própria Prefeitura de Curitiba, no documento elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, né, em conjunto com algumas outras ali, o Plan Clima, existem regiões que desde 2020 a Prefeitura já sabe que são regiões de risco climático. Algumas de alagamento, de enchente, inundação, outras de deslizamento. E isso é um prazo que foi visto em 2020 de até 2030 está acontecendo. E aí quando você visita essas regiões, você não vê nada sendo feito objetivamente para que a água não chegue até lá, 4 metros de altura, em 2030. Então era justamente para mostrar para as pessoas que, ó, a região aqui que você mora é uma região de risco de inundação, de alagamento grave até 2030. Você tem visto alguma coisa sendo feita? Isso aqui é a altura que a água chegou no Rio Grande do Sul. A gente espera que não aconteça o mesmo aqui, mas ao mesmo tempo a gente não vê nada sendo feito para que isso não aconteça. Que bacana. E durante a campanha eleitoral, né, eu vi esse vídeo e falei, caraca, é de uma altura incomensurável, porque a gente tem a percepção de alagamento em Curitiba muito assim ali no Barigui, por causa de estar próximo ao rio, etc. Mas aquela imagem de 4 metros de altura, né? É muita coisa, né? E daí a gente passa para o processo político. Você tanto passou pelo processo político, mas também, comentando um pouco de Porto Alegre, mesmo a cidade estando naquela situação, o prefeito de Porto Alegre foi reeleito, né? E aqui em Curitiba você vê, mesmo que nós tenhamos uma bancada extremamente progressista no nosso campo, ainda a gente tem muitos negacionistas, né? Principalmente negacionistas climáticos. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso, né? Como combater, mas também como dialogar, tentar explicar para esses mandatos, para essa população, né, que as mudanças climáticas são uma realidade. Como que a gente enfrenta isso, Kio? Olha, eu acho que existem o caminho, digamos, de quem já é convertido, né, de ajudar a disseminar mais a palavra, de mostrar, empoderar as pessoas com informação para que elas possam estar replicando isso, gerando mais conteúdos sobre esse tipo de situação. Querendo ou não, quando você já tem um certo número de pessoas que conversam com aquele assunto, é mais fácil do que você querer criar esse mesmo assunto dentro de uma outra bolha, né? Então, essas pessoas podem ser bons multiplicadores para espalhar e conscientizar. Mas, por outro lado, a gente pode pegar pelo lado financeiro, né? Talvez, quando a gente começa a falar do lado financeiro, é uma coisa que tem uma tendência a tocar na consciência de quem não se importa tanto. E aí eu vou dar alguns exemplos. O primeiro é a conta de luz. A gente vive uma forma de produção de energia que ela é majoritariamente utilizando hidrelétricas. Hidrelétrica precisa ter chuva. Se você tem alteração do regime das chuvas, você vai ter certos momentos em que vai estar tendo uma produção muito grande de água, uma vazão de água muito grande, e que a represa consegue contingenciar, mas tem um certo limite. O que acontece, então, do lado contrário? No momento em que essa chuva caiu muito, significa que em outro momento vai ter escassez, né? E a gente viveu isso em 2020, em plena pandemia, faltou água. Sim. Por conta dessa falta de chuva. E quando diminui o nível da barragem, da água na barragem, naturalmente vai diminuir a capacidade de produção de energia. E aí a gente vive num sistema de oferta e demanda, né? Se tem menos água para produzir, vai ter menos energia disponível, logo a energia fica mais cara. Esse é um exemplo muito prático, né? Da tarifa de luz ficando mais cara. Mas a gente pode pensar também diretamente em como, por exemplo, o comércio vai ser afetado. Não adianta nada você ter a sua empresa, tá super bem estruturada, você pode até estar fazendo um bom gerenciamento ali financeiro do salário dos seus funcionários, está todo mundo feliz, se não tem como trabalhar, né? Afinal de contas, a gente vê um Rio Grande do Sul da vida que chegou um momento ali, quando a água sobe, não importa se você é patrão ou se você é funcionário, né? Tá todo mundo igual. Não adianta nada você ter uma fábrica, você não pode produzir. Ou se a sua fábrica está numa região em que ela não sofre alagamento.
mas ela não tem para quem escoar, não tem como fornecedor chegar. Então é toda uma cadeia. E hoje a gente vive uma realidade, uma denúncia aqui talvez, a cidade industrial de Curitiba, nosso maior polo de produção industrial, está numa área de risco de alagamento. E aí, quando todos esses empresários estiverem sem poder produzir, isso vai afetar diretamente a economia de toda a cidade. Então, ou a gente se atenta para isso, ou a gente sofre as consequências. É muito simples. E eu estou falando de um prazo de 5 anos. Que é muito pouco tempo. Que é muito pouco tempo. Né? É uma legislatura. E se a gente não... A gente já devia ter começado. Desde 2020 a gente está sabendo disso. A gente ainda não começou. Mas talvez há uma esperança de a gente começar agora. Quando? Esse ano, ontem. Porque quando a chuva chega, quando a água sobe, daí já passou. Então talvez essa possa ser uma forma, se a gente pegar esses dados, mostrar para essas pessoas e o quanto isso vai estar influenciando na economia também. Não, que bacana. E agora voltando um pouco mais para a política, né? A tua primeira eleição foi em 2020, assim como foi a minha, como a da nossa colega Camila Gonda, que foi a nossa primeira entrevistada, a vereadora eleita. Como é que foi a primeira campanha eleitoral que o Kio falou assim, não vou ser candidato? Como é que foi essa experiência da primeira campanha? Cara, foi meio que uma guerrilha, assim, né? Acho que para todo mundo. Primeira campanha sempre é muito assim. A gente ainda teve o agravante da pandemia. Então era aquilo, eu preciso fazer campanha, ao mesmo tempo que eu não posso estar muito próximo das pessoas. Então eu tive a felicidade de ter muitos amigos que vestiram a camisa, assim, né? Então em alguns momentos, literalmente, né, vestir a camiseta ali da equipe. E a gente inicia esse processo de estruturar uma pré-campanha em agosto de 2019, né, um ano antes de iniciar as eleições. Na verdade, naquela época, né? Porque a eleição de 2020 iniciou em setembro, se eu não me engano. Acho que foi. Porque a época da eleição foi em novembro, né? É. Então a gente começa o processo ali. No final de 2019, nós já éramos umas 15 pessoas, mais ou menos. Uhum. E quando a gente inicia o ano, que vira ali, antes da pandemia estourar, a gente já estava em 30 pessoas que estavam trabalhando na campanha. Todas elas de maneira voluntária, assim, né? Na pré-campanha, melhor dizendo. E simplesmente porque acreditavam na ideia, né? Na missão que a gente viu de tentar fazer uma política de renovação. E era voluntário porque não tinha outra hipótese, né? Então, era amigo, era amiga, era mãe, era tio, tia, era quem pudesse ali. Até que na campanha a gente chegou num grupo bem legal, assim, um grupo de aproximadamente 50 voluntários que estavam contribuindo ali, desde panfletagem, fazer arte para Instagram, gerenciar, o pessoal me ajudava em tudo, assim, que você imaginar. Eu sou muito grato por todas essas pessoas até hoje, assim. Tenho a felicidade de ter contato com a maioria delas, né? Muitas pessoas, então às vezes a vida acaba levando para outros caminhos também, é difícil manter esse contato próximo. Mas, por exemplo, minha irmã, né? Minha irmã tava lá e, pô, uma felicidade você poder dizer assim... A tua irmã é mais nova ou mais velha? Minha irmã é mais nova, ela tem 21 anos. E era até um pouco de covardia, na verdade, assim, na hora de pedir voto na rua. Porque uma coisa é você falar assim, eu sou candidata, e todo mundo, obrigado, tal. Aí chega uma outra pessoa ali, minha irmã mais nova que eu, e fala, moço, você pode pegar um panfleto? É o meu irmão. Ou a minha mãe chegava e falava, é o meu filho. Pô, isso daí quebra a pessoa, né? Foi uma experiência muito legal, assim. A gente teve uma união muito forte ali, né? Todo o pessoal que estava gerindo. E não foi à toa que a gente, com extremamente pouco orçamento, conseguiu fazer uma votação muito expressiva, né? Na época foram 2.348 votos que me colocaram entre os 5% que mais fizeram votos em Curitiba. E tudo isso ali na força do voluntariado. E você ficou suplente também, né? Na primeira Fiquei como eleição. segundo suplente. Uma diferença de 150 votos aproximadamente do primeiro suplente e do último vereador eleito. Olha só. Sim. É uma votação muito expressiva para a primeira eleição. E na eleição de deputado estadual, que é uma eleição diferente, como é que foi a experiência?
Olha, um pouco traumática. Olha só, a de deputado foi mais traumática do que a de vereador? Ah, definitivamente. Sério? Nossa. Por alguns motivos, assim, Lô. Eu gostei mais da de deputado do que da de vereador. Mas é que você fez mais voto, né? Tipo, eu também aumentei Não foi nem por isso, eu gostei mais, assim. Eu acho que a experiência foi maior, a campanha. Ah, não. Quanto a isso, sim, né? Definitivamente. Você se sente mais importante falar ser deputado. Né? Tem a estrutura, tem... Vereador é aquela coisa, vereador. O vereador é visto às vezes até como síndico, né? De uma certa forma. Muito para-choque de problema. Exato. Mas é que eu gosto de resolver umas coisas, eu também. Mas eu acho que duas coisas pesaram muito, assim, pra mim na eleição de deputado. Primeiro porque eu já não tava no meu 100%. Na verdade, eu tava bem longe disso, assim. Só que eu não percebi. Uhum. Acabou que a eleição foi estupim. E eu tô falando de saúde mental, né? Então eu não tava bem psicologicamente. Mas entra naquela questão, precisamos que você saia candidato, o partido precisa de ajuda, ao mesmo tempo que... E você teve uma experiência como presidente da Juventude do Cidadania, né? Fui presidente estadual da Juventude, então foi um trabalho muito grande, assim, que a gente fez lá dentro, porque quando eu entrei tinha acho que 5 pessoas na Juventude, eu saí deixando 70, né? Então foi um trabalho de reconstrução muito grande ali. E... vem a questão também do potencial, do capital eleitoral já construído. O pessoal fala, é bom você disputar para manter a base aquecida. Vai que você consegue multiplicar a ponto de conseguir ser eleito. Então, comecei a fazer alguns cálculos. A gente sabe que é difícil, que é briga de peixe grande, deputado. Sim. Mas existia a possibilidade, né? Ainda mais levando em consideração a primeira votação. E junto aí com o fator... psicológico, né? Então até trago aqui, eu sou um grande defensor da terapia, né? Da psicoterapia, uma coisa muito importante. A gente vive uma era, o Brasil é o país que tem maior índice de ansiedade do mundo, ou o segundo, o primeiro ou o segundo, né? Estamos em alta nesse ranking, infelizmente. E a gente não vê políticas públicas pensadas para isso, né? Até tem uma colega que falou uma vez uma frase assim, cada geração parece que tem um problema, né? Então, na época da geração dela, ela que é mais velha que eu, era o problema que as pessoas não tinham dente, porque chegava no postinho, não tinha atendimento odontológico, né? Então, na época dela, dos pais dela. E hoje, segundo palavras dela, ela acha que todo mundo vai ser louco. Porque não tem atendimento psicológico e psiquiátrico. Tá faltando CAPS. Não só isso, né? Todo o acompanhamento ali, a terapia ocupacional, muitas outras coisas assim, para poder fazer esse acompanhamento de qualidade, em quantidade suficiente, né? Então, fechando esse recorte aqui, né, da importância que eu vejo da saúde mental, até por ter já vivido isso e também por já ter feito terapia há muito tempo. Fiz, ao todo, na minha vida, 7 anos de terapia, não direto, mas fiz em vários momentos, e isso me ajudou muito, assim. Vem também o recorte político do momento. Então, a gente vivia um momento polarizado. Sim. E se você não estivesse em um dos partidos que estava nesses polos, né, ou se não sendo o partido ou diretamente coligado com eles, difícil. Foi esmagado, né? Então, a centro-esquerda até a centro-direita acabou sendo muito suprimida nessa eleição. E como eu estava num partido de centro, né, mesmo sendo uma pessoa de centro-esquerda, acabei que entrei ali no balaio, né, e a gente, mesmo no segundo turno, tendo a orientação partidária para votar no presidente Lula, a gente acabou no primeiro turno sofrendo essas consequências, né? E eu lembro que a gente, depois da eleição, teve uma reunião lá na sede do PT, né, Juventudes Partidárias, né? Sim. Eu acho que você estava nessa reunião lá também. Sim. Então, você vê, foi uma eleição muito difícil. Foi. Muito difícil. Mas eu queria voltar a uma coisa que você falou que é extremamente necessário. Eu também tenho acompanhamento psicológico, mandar um abraço para minha psicóloga, a Ju, né? Sem ela não estaria aqui em muitos momentos. E a gente que é da política, que milita politicamente, que disputa eleição, as pessoas têm a impressão que é só louros. Então você acorda, você tem a obrigação de acordar toda segunda-feira, todo sábado e domingo bem, né, com família estruturada, e não é assim, né? Então esse acompanhamento que você falou é extremamente necessário, né? E é difícil para explicar
para o seu eleitor que você não tá bem naquele dia, né? Entra também numa questão, eu acho que são camadas. Existe uma primeira camada. Você já é uma pessoa diferente porque você traz que você sabe essa importância. Mas existe aquela pessoa que nem sabe da importância, então ela também não admite para ela mesma que ela precisa desse acompanhamento. Mas quando entra no ponto das pessoas que já têm um pouco mais desse conhecimento, acaba que se torna difícil mesmo você passar essa imagem, ou melhor, de você transparecer a humanidade para quem está do outro lado da tela, né? Querendo ou não, são ossos do ofício. Aí vem até um aprendizado que eu tive com o Goura, tá? Em 2019, quando eu não estava nem filiado, eu fui buscar ter uma conversa com o Goura. O Goura já era deputado, né? Já era deputado. Primeiro ano de mandato dele, né? Sim. Acho que foi, né? Foi, acho que ele se elegeu bem quando o Bolsonaro foi eleito. Uhum. Então. Eu fui conversar com o Goura porque eu estava nessa jornada da espiritualidade, do budismo, de entender um pouco mais esse autoconhecimento por meio da espiritualidade. E eu via que o Goura, né, era uma pessoa que conciliava muita política com o caminho espiritual dele. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso, né, olhando no campo ali, por exemplo, católico, evangélico, mas desse lado que eu estava vendo da espiritualidade que vem do Oriente ali, porque eu estava muito numa fase ali de, humildade, sabe? De entender a minha insignificância no mundo, né, desse micro grão de areia que nós somos no universo, e o combate desse ego que engana a gente. E por um outro lado eu vi a política que falando, eu preciso ser, olhem pra mim, eu sou o melhor, votem em mim, né? Os outros não sabem de nada, esse aumentando, né, no superlativo aí do que a política faz. E eu tava nessa contradição. E aí, conversando com o Goura, eu ouvi palavras, eu não sei nem se ele lembra disso, mas que ele me disse que para ele definir muito a palavra sacrifício. Que se você desmembra ela, você entende que ela vem de sacro ofício, um ofício sagrado, uma entrega que você faz ali quando você está numa posição de ser uma pessoa pública, de estar fazendo algo pelo bem comum. Existem certas coisas que você também vai estar sujeito, querendo ou não, mais do que outras pessoas. Então, por um lado, é uma coisa que a gente escolheu, essa exposição, por conta das causas que movem a gente, mas que, por consequência, acaba tendo também, às vezes, uma dificuldade das outras pessoas de entender que somos seres humanos, né? E que também temos nossos momentos. Mas isso também se dá por conta da espetacularização e desse pedestal que a política é colocada, né? Das pessoas que estão lá há muito tempo estarem fazendo um trabalho profissional por esses profissionais para que a política seja vista dessa forma distante das pessoas. E que as pessoas não consigam entender que o político é o funcionário da população e, por consequência, as pessoas deveriam ter o hábito de chegar ali, bater na porta. Quantas vezes você que está vendo aí já foi, por exemplo, num gabinete de um vereador, de um deputado, uma deputada? A gente nem sabe que a gente pode fazer isso, né? Então isso acaba que, por falta desse contato também, perde-se essa imagem de que é um ser humano ali do outro lado também. Não, que bacana. E daí vem a tua terceira eleição, né? Que já era uma eleição... E também eu acho que foi uma eleição muito diferente e muito atípica. Como é que foi 2020 para você? 2024. 2024. É isso. Então, 2020 eu tinha um trabalho orgânico muito grande. 2022 eu tinha uma estrutura boa. E aí eu percebi que em 2024 eu precisava tentar fazer o melhor dos dois mundos, né? Entendo que a rede social, ela chegou num ponto agora que ela se tornou fundamental, assim, a gente já sabia disso. Mas, por exemplo, a análise que eu faço é que até 2020, se você tivesse uma rede social razoavelmente boa e um trabalho de base razoavelmente bom, você conseguia ser eleito. Certo. Verdade. Agora eu vejo que ou você é aquele vereador de bairro
muito forte. Ah, mas tem que ser muito forte, né? Tipo não. o Serginho do Posto, que faz 10 mil votos numa região só. Eu não ia citar nomes, mas exato. Mas eu cito. É o primeiro exemplo que vem, porque ele tá há muitos anos. Sim, e há sim, muitos sim, anos sim. fazendo muito voto. Sim. Né? Então, é uma pessoa que é consolidada, cristalizada verdade. ali. A gente tinha outros exemplos, tinha lá no Uberaba, o Chiquinho do Uberaba, que daí... Então, mas não deu voto, né? Então, porque você veja, mesmo ele tendo uma estrutura grande, não veio a votação que se esperava do tal do Chiquinho do Uberaba, né? mas o ponto que eu ia falar é porque ele se queimou, né? Ele falou que ele pagava pra trabalhar. Não, mas foi o filho dele que foi candidato. É, claro, teve isso também. Então, mas teve outros, o Oscalino do Povo, por exemplo, se reelegeu, que também era da região do Lindóia ali, enfim. Não, mas o que eu ia comentar é que, a menos que uma pessoa dessas cometa um deslize tão grande assim, ela tá meio que assim, fadada a continuar. Acaba que pode surgir um outro muito grande assim, regional, vereador, né, de fazer ali mais dentro do bairro e competir com ele, né, então às vezes acaba perdendo eleitorado por isso. Ou você tem uma rede social muito grande. E eu não tô falando de seguidores, eu tô falando de engajamento, realmente de multiplicação. Que é o Kilter, né? O Kilter é o maior exemplo de engajamento na rede social, né? Exato, porque se você não viraliza, hoje não dá mais pra falar que 5 mil votos tá lá dentro. Não, tava aqui o Rodrigo Reis, que fez quase 6 mil votos e não entrou, né? Eu acho que fez 5 e pouco. Mas quase 6, imagina, é muito voto. Não, tem não entrou. Ele perdeu por 5 votos, coitado. O Alexandre Leprevot, que fez 8 mil e poucos e não entrou também. E perdeu pra digitais influencers, né? Que é o Bétega, perdeu o Piá e a Andressa Bianchese, né? Chegou num ponto que você agora tem que considerar a régua 10 mil votos como piso. Pra ter certeza que vai estar lá dentro, é isso, assim. Vão ter várias pessoas que se elegeram com muito menos. Entra na questão do coeficiente e tal. Mas assim, se você me perguntasse isso até 6 meses atrás, quantos votos você acha que tem que fazer pra estar lá dentro? Eu ia falar, 5 mil votos. Com certeza tá lá dentro. Agora eu já não digo mais isso. Agora eu digo que, com certeza, e ainda com ressalva, é 10 mil votos. Não, e você falou uma coisa fundamental que a gente sempre discute aqui no programa, né? Que é essa questão do engajamento na rede social. Né? Hoje, independente do cidadão, se é a minha tia, né? Ou a galera que está entrando no colégio agora, todo mundo está extremamente conectado, né? E como é que é fazer essa campanha de forma muito conectada, principalmente no Instagram, que eu sei que foi uma grande ferramenta da tua campanha eleitoral? Cara, eu sinto que existe uma necessidade de estratégia, assim, né? Evidentemente. Eu penso que hoje a gente está vivendo uma era tão grande da mega informação que, assim, eu me considero uma pessoa versátil, né, deixando modéstia à parte, mas porque eu faço muita coisa diferente. Então, eu atuo em hospitais, eu atuo na escola de samba, eu já fui MC de rap, mas ao mesmo tempo também participo do terreiro, sou engenheiro. Então, são algumas vertentes. Entendi. Que, se você tentar apresentar tudo isso, não dá, entendeu? Parece que as pessoas não estão interessadas em saber muita informação. As pessoas querem, tipo assim, mastigado, é a pílula, né? Então, tipo assim, a Laís foi um grande exemplo. Sim, nossa, um abraço pra Laís, inclusive. Um grande abraço. A Laís estava, inclusive, ontem na nossa escola de samba lá também, conhecendo a escola. A Laís, ela é uma pessoa que tem uma grande versatilidade também. Sim. Né? A Laís saiu na Forbes, aquela de menos de 30 anos de idade, né, até 30 anos de idade, com um projeto dela sobre cidade projetada para mulheres. Né? E ela falando, eu acho que eu pelo menos não vi ela falando nisso na campanha. Esse é o ponto. Isso que eu ia falar. Você viu a Laís falando disso? Não. Ela deve ter comentado, ela deve mas deve ter um card, né? Não um vídeo que tenha viralizado igual os vídeos dela dos bairros, né? Exato. Mas quando você vai entrando um pouco mais, você entende que a Laís tem essa camada, por exemplo, é uma pessoa militante também, ativista do feminismo. Tem um projeto dela que fala sobre isso.
E a Laís também defende meio ambiente. Sim. Mas se você for perguntar para as pessoas que votaram nela, vai falar, Laís Leão, vereadora do... Complete a frase. A pessoa vai falar do urbanismo. Ela soube trabalhar muito bem a rede social dela, porque a gente precisa entender que chegou num ponto que você precisa cravar na mente da pessoa alguma coisa. Cravou isso, aí talvez a pessoa te dá a oportunidade de conhecer as suas outras camadas. E isso é muito verdade, porque semana que vem a gente vai ter aqui o Guilherme Kilter. E vai ser, assim... A minha percepção é que o Kilter teve uma capacidade de comunicar como o Nicolas de Curitiba. Ele pegou muito essa parada de eu sou evangélico, eu vou defender a tradição, a família. Claro que teve o fator Deltan, a própria igreja dele é muito consolidada, que é a PIB e tal, a gente vai conversar sobre isso. Mas na eleição, eu via mais o material do Kilter como o cara que é o Nicolas de Curitiba. Então, se você gosta do Nicolas e acompanha o Nicolas, vote no Guilherme Kilter, né? Então, eu nem sei do que ele é formado, vou pegar a biografia dele semana que vem, mas pegou aquela coisa de ser o Nicolas de Curitiba e o menino fez 16 mil votos. Uma votação extremamente expressiva, né? Quase o coeficiente sozinho. E você veja, agora eu queria te fazer uma pergunta. O cara... Ele fica batendo em uma coisa, né? Essa semana ele fez um projeto de lei para proibir as bandeiras LGBT nos espaços públicos. Foi um bafafá. Então todo mundo que é de esquerda foi lá e macetou o piano no WhatsApp, no Instagram. E ele usou esse hater, inclusive tem um vídeo dele engraçadinho, né? Que ele usa até a música da Pablo, porque todo mundo começou a falar que ele era gay no Instagram. E daí ele foi, veja pra você ver, é um baita vídeo, inteligentíssimo, porque daí ele usou o hater dele pra ter mais engajamento a isso. Como é que fica essa questão da rede social ficar nos cobrando esse engajamento? Como é que mantém campanha eleitoral nessa tentativa de continuar engajando sempre? Você diz no período fora da eleição? Fora da eleição mesmo. Fora da campanha. Cara... Primeiro, saúde mental, né? Tem que ter para poder, de fato, você reconhecer os seus limites também. A gente, Lua, que participa da política, que entende ali dos bastidores, a gente sabe que existem pessoas que defendem o que elas são. Sim. E existem pessoas que vestem uma máscara, um personagem ali, né? Eu acredito que para esse segundo caso exige muito mais energia para manter aquilo. Sim, coragem também, né? Vai na cara também. Exato. E aí vem justamente o ponto de que isso cobra, né? Sim. Então já vem uma primeira questão, porque você tem que conhecer seus próprios limites. Até onde você está disposto a ir e até onde você está disposto também a continuar produzindo de uma maneira que seja saudável para você e não apenas produzir por produzir. Acho que esse é um primeiro ponto que tem que ser analisado. E a segunda questão, entendendo o seu nicho, talvez não seja não ligar tanto assim, né, para o que vão falar, porque sempre vai ter gente para falar. Sempre vai ter gente para falar. E aí, com o passar do tempo, eu passei a entender que eu não precisava agradar todo mundo, né? Segundo, que eu precisava estar com a minha consciência tranquila do que eu estou fazendo, ter coerência. Acho que coerência é a principal coisa, né? Você entender a trajetória da pessoa, entender o caminho que ela fez e por que ela está onde ela está. Então, buscar essa coerência. Mas, por mais que você busque ser o mais coerente possível, o mais correto possível, que você seja honesto e pareça honesto, vai ter alguém que vai pegar e falar, mas isso aqui... E aí vem na questão que se você tá bem consigo, tá firme do que você tá defendendo, isso não te abala e você pode inclusive utilizar a seu favor, que é o que você tá falando, por exemplo, no caso do que o Kilter fez, né, e faz. E isso é muito doido, porque assim, nesse acesso à informação, a gente tava conversando aquele dia, né? As pessoas te acompanham. Sim. Isso é muito doido. Sim. Porque pode ter lá 100, 200, 300 seguidores. As pessoas querem saber o que... Você está tão exposto hoje em dia, né? Que as pessoas querem saber o que você está fazendo, quais são as suas atividades, enfim. Mas eu gostaria de falar agora, para ir para o encerramento da nossa campanha, de duas atividades muito bacanas que você faz. Primeiro, a palhaçaria nos hospitais. Que momento que você teve esse insight, assim, de falar, não, eu vou ter essa atividade de palhaçaria e levar alegria para dentro dos hospitais de Curitiba? Lua, eu sempre fui uma pessoa muito expressiva corporalmente e muito criativa, assim. Só que
depois da campanha de 2022, eu caí ali num limbo, eu caí numa depressão, assim, e eu acabei deixando de expressar muito essa parte da criatividade. E aí, no processo de terapia, justamente, fui orientado a buscar retomar essa expressão cultural, criativa dentro de mim. E pensando o que poderia ser interessante para mim, a música sempre foi algo muito importante, eu comecei a considerar o teatro. Porque quando eu era criança, eu comecei a pensar o que eu gostava de fazer quando eu era criança. E eu lembrei que eu adorava chegar no final de semana na casa da minha avó. Minha avó mora ali no SIC, no Atenas 2. E é uma casa que sempre teve muita gente ali. Minha avó teve 10 filhos. Então, nossa, é bastante gente. E cada filho tem uma média de 2, 3, né? Então, assim, eu tenho 57 parentes próximos. Quer dizer, 56, né? Com 57 comigo. E eu, todo final de semana, fazia essa viagem até a casa da minha avó, né? Que eu morava ali na divisa do Uberaba com o Jardim das Américas. E quando eu chegava lá, eu lembro que via a cama da minha avó com roupa, com coisa no armário. Eu ia ali, pegava as roupas dela, me caracterizava e saía imitando ela e a minha mãe. E o pessoal rachava o bico. Eu saía até pisando em salto alto, assim, com 8 anos de idade, andando tudo torto, mas pra imitar elas, assim, e o pessoal dava muita risada daquilo. E eu lembrei, teatro, eu tava performando, né? Como que eu não pensei nisso? Acabou que eu ia fazer a inscrição pra oficina de teatro, pro curso de teatro que eu ia fazer, e eu perdi o prazo. E nesse processo de perder o prazo, coincidentemente, eu mandei mensagem num grupo de presidentes de ONG, né? Eu presidia uma ONG antes, chamada Associação A Ponte, que a gente atuava no setor socioambiental. E a gente encerrou as atividades no começo de 2024. E aí eu mando uma mensagem ali, nesse grupo que tem vários presidentes de ONG, e pergunta assim, pessoal, tem alguém que tem alguma ação social para fazer hoje, né? Amanhã, isso era uma sexta-feira, tô meio carente de ação aí, né? Nossa ONG encerrou as atividades, infelizmente. E aí o pessoal do Sopão me manda mensagem, Sopão Curitiba, fala, tem a gente. Daí eu falo, beleza, vou participar então. Um pouco depois, a Letícia, um grande abraço também para a Letícia, presidente da Associação Semeando Amor, que é essa associação que eu faço a palhaçaria. Ela manda mensagem no grupo e fala, a gente vai ter uma ação tal. Eu falei, agora já me comprometi aqui, mas vou dar uma olhada. Quando eu li o que eles faziam, eu me apaixonei. Eu falei, como assim? Oficina de hip hop, contação de história, palhaçaria em hospitais. Eu falei, é o que eu tô precisando nesse momento, né? É o que eu quero fazer. E começo fazendo um processo de contação de histórias. Ia contar a história para criança. Só que saindo de uma oficina, eu mando um áudio para Letícia de um improviso, né? Eu faço rima de improviso que me veio na cabeça, uma poesia ali. Falei para ela, ela falou assim, Gabriel, você daria um ótimo palhaço. Venha fazer parte da nossa oficina, vamos fazer um teste. Que é um processo seletivo ali, assim, um processo de formação, melhor dizendo, bem sério, que a gente leva. E eu até fiquei meio assim, tipo, por que improviso pra palhaço? Daí eu até pensei, será que é porque quando você tá caracterizado como palhaço, você pode rimar, improvisar? De fato, pode. Mas na verdade é porque o palhaço, ele tá o tempo todo improvisando. Porque o palhaço não é uma atuação. O palhaço não é um personagem. O palhaço é uma parte da sua personalidade que naquele momento ela é aflorada. Então, até o processo de você encontrar o seu nome é uma autoanálise assim, do que faz sentido para você. O meu palhaço é o Palhaço Melodia. Se alguém quiser conhecer no Instagram, é @palhaçomelodia. No TikTok também, tem alguns videozinhos lá que eu posto. Agora eu vou voltar a postar mais também. E como a gente não segue um script, né? Acontece uma situação, tá passando ali o médico, o enfermeiro, a enfermeira com a maca, você está no corredor. Você tem que estar o tempo todo atento, porque a sua função ali é melhorar a vida das pessoas. Então, se você está ali distraído, você atrapalha o fluxo de uma maca que está passando, entende? Então, você precisa ali estar
interagindo com o ambiente. Ao mesmo tempo que passa a máquina, você pode fazer uma brincadeira, dependendo se fizer sentido. Você tem que ter muito bom senso dentro do hospital. Amanhã mesmo eu vou ter a nossa retomada das férias, vou estar no Cruz Vermelha, amanhã de manhã. E nisso vem justamente essa percepção do porquê que é uma parte sua. Então foi muito disso, de primeiro por eu ver uma necessidade minha de estar me expressando, e segundo por já naturalmente ser apaixonado por essa expressão corporal, artística, então acabou que casou muito bem, e assim nasceu o Palhaço Melodia. Que bacana demais. E a escola de samba? Em que momentos que você falou, não, eu vou participar de uma escola de samba em Curitiba? Ainda mais o samba em Curitiba, que agora está tendo uma repercussão muito grande, mas sempre teve a percepção que Curitiba não tinha samba, né? A escola... a primeira escola de Curitiba, ela nasceu ali mais ou menos junto com as primeiras escolas de Rio e São Paulo, mas ela já não existe mais. No entanto, das escolas que existem, a mais antiga é a Embaixadores. Se eu não me engano, ela vai esse ano fazer 77 anos. Muita coisa. É bastante coisa, fazendo carnaval. Então, hoje nós estamos numa realidade que nós temos 5 escolas disputando na divisão especial, no grupo especial, e no grupo de acesso, se eu não me engano, tem mais 3 ou 5. Eu sei que nasceram mais 2, só que eu não sei se elas vão conseguir competir nesse carnaval. Mas já estamos falando de um universo de 10 escolas de samba, né? Em Curitiba, sendo que no carnaval de Curitiba, sendo que acho que uma é de São José dos Pinhais e outra é de Pinhais, mas acaba disputando no carnaval daqui também. Então, é uma realidade que muitas pessoas estão envolvidas que a gente, de fato, não sabe. É um rolê meio underground, como a gente fala no rap, assim, quando é um pouco ainda desconhecido, a gente utiliza essa expressão. Mas tem muita gente participando. Pra você ter uma noção, na nossa escola de samba, ano passado, desfilaram... Posso falar besteira, mas eu acho que quase 500 pessoas, entendeu? Ou um número de 300 a 500 pessoas que estavam desfilando, né? Fora as pessoas que estão participando em volta. É muita gente. Foram mais de 50 mil pessoas que passaram na avenida no ano passado. E no ano anterior tinha sido 23 mil, então dobrou. Tá aumentando. E se você olhar o movimento do pré-carnaval por si só, já é muito grande também, né? Acaba que quando chega no carnaval, a disputa com próprio Rio, São Paulo, disputa com litoral do Paraná, Antonina, né? Então o pessoal acaba não ficando tanto aqui. Mas é mentira falar que curitibano não gosta de carnaval, né? Até porque se não gostasse, ficava aqui, onde ele fala que o carnaval é ruim, né? Então o curitibano gosta, mas ele entende que o carnaval de Curitiba não é tão atrativo, até por isso que na campanha a gente falava de alterar a data do carnaval, colocar talvez uma semana antes, talvez algumas semanas depois, como já acontece em outras cidades e que tem o desfile das escolas de samba para não competir com Rio e São Paulo, e é super sucesso. Mas a minha jornada no samba inicia justamente na faculdade, né? Na faculdade, quando eu entrei na bateria de samba em 2014, eu começo a me envolver, conhecer aquele universo. Então ali eu começo tocando primeiro caixa, depois eu vou tocar surdo. Daí depois eu vou parar no agogô, que é o que eu toco melhor e toco há mais tempo também, assim. Em seguida já vai fazer 11 anos que eu faço samba. E em 2000 e... Quando que foi? Acho que foi em 2020, o Bauer, que era mestre da nossa bateria da escola de samba, ele que foi meu calouro da bateria na universidade, mas só era meu calouro porque entrou depois de mim, porque o bicho já tocava, já era baterista, já sabia muita coisa. Me chama para fazer parte da Deixa Falar, que era uma escola que estava nascendo, uma escola nova. E eu falo para ele, não, vamos participar, mas eu só começo a me envolver depois da campanha de 2022. E o primeiro carnaval que a escola, fundada em 2020, vai disputar é em 2023. E logo no primeiro ano, eu tocando ali, caixa, participando, no nosso primeiro ano de estreia a gente é campeão. Logo de cara, fomos campeões do grupo de acesso. Subimos para a primeira divisão e aí no nosso segundo carnaval, que foi no passado, a gente fica em terceiro, né? Muita coisa. E nesse momento que eu assumo como diretor de agogô ali no ano passado, mas ano passado eu ainda toquei e dirigi ao mesmo tempo, né? Que é uma tarefa bem difícil. Esse ano eu vou estar no corredor, que a gente fala, então
entre aspas, só coordenando, né, o pessoal da linha de agogôs enquanto eles tocam ali. Vamos estar com uma linha bem legal. E vocês vão desfilar quando esse ano? É no sábado de carnaval. Olha, bem no sábado de carnaval. Sábado Então de vamos carnaval. aí prestigiar a escola, o Kill, a passar na avenida de Curitiba, né? Que Agradeço. tá consolidando o carnaval cada vez mais na cidade de Curitiba. E vai estar bonito, viu, Lu? Não posso dar spoilers, né? Senão o pessoal me mata, mas a gente tá preparando umas surpresas aí que, olha, as outras escolas que se cuidam. Olha só, ó, vai ser uma competição bem fervorosa esse ano. Mas, e agora voltando um pouco para a política, para onde vai Gabriel Kill? Vai pensar 2026? Vai voltar a pensar 2028? Qual que é a tua vontade? O que você tem pensado enquanto grupo político aí nas próximas eleições? Luan, se eu falar que eu vou mudar de área, não vou mais estar na política, eu sei pra onde isso vai me levar. Não, isso também eu já desisti. A minha psicóloga falou pra mim, você para de falar que você não vai participar da política, é mentira. É mentira. Isso aí chama frustração. A gente ficou frustrado, né? Um momento de tristeza, como todo ser humano é passível de ter, e vai ter. Se você nunca teve uma frustração na sua vida, você tá fazendo alguma coisa errada, né? Porque é natural. Se você arrisca, você tem essa chance. Então eu já entendi que o meu caminho é na política, Lua. E se o meu caminho vai levar 4, 5, 10, 20 anos para ser eleito, eu não sei. Mas eu só paro quando eu estiver lá dentro. Porque daí quando chega lá dentro tem outros desafios para continuar. Perfeito. Indo até onde? Até onde as pessoas acharem que faz sentido. Até onde meu coração me disser. Porque a minha vontade de fazer mudança social, ambiental, é muito grande. Ela não vai deixar de existir. Inclusive, o que me leva para a política, o que me faz de verdade querer estar na política, é aquela indignação que a gente comentou, mas é a desigualdade social. E isso é uma coisa que, até fazendo uma reflexão, eu percebi que nas últimas campanhas eu não deixei tão claro para as pessoas quanto é na minha cabeça, de que o meu principal motivo de estar na política é a diferença social que existe no Brasil gritante. E que aí o meio ambiente e a cultura acabam transversalmente dialogando com isso. Mas isso vem desde a questão de, por exemplo, a minha família ter uma origem muito humilde. A minha família é uma exceção, né? Quando a gente fala de Brasil, pessoas que vêm de uma região muito pobre, de um nível de pobreza muito grande, conseguirem fazer faculdade, conseguir se estabelecer numa capital, a gente sabe que isso é uma exceção no Brasil. Mas também vem justamente da gente perceber que a gente vive num país em que as pessoas deixaram de sonhar, Lua. E é isso que mais me move, sabe? Eu faço política porque eu tenho o sonho de que as pessoas voltem a sonhar. E eu não estou falando daquela pessoa apenas que está numa situação de miséria, de vulnerabilidade social, que a gente já sabe que essa pessoa está difícil para ela sonhar. Como que eu vou falar para ela de autonomia, de sonho, se ela não sabe nem o que ela vai comer? Como que eu vou falar de sonho, de autonomia para essa pessoa se ela não sabe nem se o filho dela, se a filha dela vai comer? E isso deve doer. Sabe, essa situação de vulnerabilidade, de impotência, de tipo, pô, eu não sei se vai dar certo para amanhã ter almoço. Perfeito. Eu não consigo nem imaginar o que é isso, mas eu sei que a minha família já passou por isso. Mas também por aquela falta de sonho de, por exemplo, a pessoa que é classe média, um amigo meu, acabou de se formar, né, e tá ali, assim, legal, vou encarar o mercado de trabalho, mas não tô fazendo o que eu amo. Por quê? Porque tem que pagar os boletos. A gente vive um sistema tão predatório que você fazer o que você ama, e eu não estou nem falando de profissionalmente, às vezes como hobby. Às vezes não dá tempo. Você chega em casa podre, cansado, sem energia mental, sem energia psicológica, sem energia emocional, sem energia espiritual para fazer alguma coisa que você ama. E aí quando você deixa de fazer o que você ama, você deixa de fazer quem você é, vir pro mundo. E aí, quando você deixa de fazer, você deixou de sonhar. E isso é muito triste. A gente vive numa realidade que impulsiona a gente a deixar de sermos nós mesmos, né? Então, tudo isso é o que me move justamente por estar fazendo política. E isso não vai deixar de existir. Porque essa indignação ainda vem com a cereja do bolo de saber que quem deveria estar combatendo tudo isso é quem está trabalhando para aumentar essa desigualdade. As pessoas não perceberem que quando você ocupa um cargo público, você está ocupando uma posição nobre. E não no sentido de riqueza, de monarquia, não. De um gesto nobre, um gesto de coração, de você... É o sacrifício, né, que você falou. Exato. De quando você é um líder, uma liderança pública, as decisões que você toma têm que ser
a melhor escolha possível. E não porque você quer, não porque você é bonzinho, e sim porque você não tem outra opção. Ou você faz o que você, no fundo do seu coração, você acha que é o melhor, ou não esteja ali. Você vai ter pessoa que vai discordar de você. É claro que vão ter muitos momentos que você vai chatear pessoas, mas a questão é se a sua consciência está falando sobre isso. Então, Gabriel Kiel, sabendo que é uma pessoa assim e que não vai deixar de ser tão cedo, eu tenho certeza que eu vou continuar essa jornada. Se vai ser 28, se vai ser 26, se vai ser 30, aí eu acho que eu vou deixar o tempo dizer um pouco mais. O que eu posso garantir por aqui é que eu vou estar desenvolvendo as minhas redes sociais, cada vez mais levando quem eu sou para as pessoas, levando as minhas ideias sobre como que a gente faz para ter um planeta que esteja entendendo que o caminho é o caminho da sustentabilidade. E esse caminho fica num tripé igualitário na parte econômica, na parte ambiental e também na parte social, porque uma coisa influencia a outra, né? E volto naquela questão, porque quando a água sobe, tá todo mundo igual. Perfeito, perfeito. E para encerrar, eu queria que você deixasse um recado principalmente para a juventude curitibana, brasileira e paranaense. Vou ficar redundante aqui se eu falar faça terapia? Pô, mas é um baita recado. É um baita recado. Mas um outro talvez seria de participe de alguma forma, se envolva. Se você não se envolve, seja na reunião do condomínio do seu prédio, seja numa decisão política eleitoral, seja ali no centro acadêmico do seu curso, alguém vai. Isso é certeza, né, Luan? Alguém vai se envolver se você não se envolve. E talvez essa pessoa não necessariamente seja a pessoa que tem as intenções que você concorda. Então, envolva, participe. Faz bem você se movimentar, né? A vida pede movimento. Perfeito. E, gente, agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou. Essa entrevista vai ficar lá no YouTube da Rádio Paraná Oficial. Então acompanha a gente no YouTube. Temos nosso Instagram também, da rádio também, Rádio Paraná Oficial. A gente lançou o portal, o Alexandre tá aí, a gente tá movimentando o portal, um portal bem bacana, com notícias do Brasil e do mundo. Então acompanha a gente mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gabriel Kiel. Espero você várias vezes aqui pra gente continuar essa conversa muito bacana. Luan, diga. Deixa eu primeiramente, eu não me meto no teu programa só quando você me chama. Só que hoje eu resolvi me meter no teu programa sem você me chamar, né? Tá mais ou menos que nem aquela música. Tá autorizado. Me chama que eu vou. Você para de falar do primeiro homem. Que o Gabriel, né? A escola Deixa Falar, meu amigo Renato Lipinski, cara que tem uma amizade muito grande. Grande Renatão. No ano passado, a Rádio Paraná Oficial, nós fizemos a cobertura da Deixa Falar, do prêmio, da feijoada, depois do carnaval ali no Paraná Clube. Conheci vários personagens da Escola de Samba Deixa Falar. E esse ano estaremos novamente falando, né, sobre o carnaval e junto com o Renato Lipinski fazendo as coberturas da Deixa Falar. Mas eu quero deixar aqui um convite para o Gabriel para ele escrever para o nosso portal. Que isso, ao vivo? Opa, assim? ao vivaço. Para escrever para o nosso portal. Que maravilha. Sobre o carnaval. Opa! Nós vamos criar uma coluna de carnaval. Olha só. Onde ele vai ser o colunista até o dia do carnaval. Perfeito. Depois ele vai falar, depois do carnaval, sobre as escolas que ganharam, sobre as escolas que perderam. Vai voltar aqui na rádio para falar sobre as decisões, carnaval de rua de Curitiba, que está cada dia mais maravilhoso. Tá bacana. Não, perto do os que blocos? O carnaval era 20 anos atrás, os carros alegóricos da Deixa Falar esse ano. Você tá sabendo também o que vai ser? Esse ano não estou sabendo. Olha só. O tema vai ser sobre benzimento. Olha que bacana. O ato de benzer, né, um ato de amor, mas é tudo que envolve, né, esse universo, assim. Então até no nosso surdo, nossa caixa tem plotado ali uma benzedeira, né. Vamos tirar uma foto, a gente vai tirar uma foto. Eu tenho as fotos do ano passado no Paraná Clube, na feijoada.
e tem as fotos com o Renato. A gente vai tirar uma foto, depois eu vou mandar pro Renato, né? E eu vi que você mexe com um instrumento, né? Você só mexe, você é instrumentista ou você só mexe com um tipo de instrumento? Eu sou percussionista, né, percussionista. lá na escola de samba, então eu toco alguns do samba e eu também toco o ukulele. O ukulele é top, hein? Tô aprendendo agora um pouquinho de violão e guitarra também. Isso aí eu nunca tive. Eu sou percussionista. Eu não toco nada. Eu fiquei na noite 4 anos, né? Mas daí é Eu era outra história. Era cover do Tim Maia. Que isso? Eu canto também. Tim Maia é o que eu mais gosto de cantar. Você puxa um Tim Maia é bom também. Puxo. Eu faço aula de canto no conservatório. Eu não faço aula de canto, né? Eu não faço aula de canto, mas foram 4 anos da minha vida me apresentando nos maiores bares de Curitiba. Que legal. Feijoadas, fazendo o cover do Tim Maia. Alexandre, eu agradeço o seu convite, a oportunidade, topo com certeza, acho que vai ser uma empreitada boa, assim, e vou ter bastante felicidade de estar contribuindo com o nosso carnaval, porque tem um potencial gigantesco. E na rádio aqui funciona assim, o Alexandre ele faz o convite, pega desprevenido, com o programa Fala Turma foi quase a mesma coisa. Também, e tá aí, cada dia aumentando. O convite foi na hora também, né? Também na hora, do mesmo jeito. Ao vivaço. Você sabe que quarta-feira você entrevistou o Alexandre César. Verdade. Que é do grupo afro. Concepir. Muito grande, o Concepir. E ele está aqui, ele chegou naquele dia aqui e já fiz o convite. Ele vai fazer o programa Afro Paraná. Programa Afro Paraná para a comunidade africana, vai ser espetacular. E começa na quarta-feira, já agora, antes do teu programa. Olha que legal, mano. Antes do teu programa começa o programa Afro Paraná. Então, perfeito. E eu gosto bastante de escrever, inclusive, estava comentando com a Júlia. Você gosta de escrever? Tem jornal, tem revista. Tem jornal. E é tudo impresso, não é esse negocinho tudo online. E o portal, né? E o portal. Eu gosto de escrever, inclusive agora eu tô retomando essa parte, estava até comentando com ela que eu preciso retomar, mas eu já compus muitas músicas, mas também já escrevi muitas crônicas, né? Eu gosto de escrever crônica bastante. Assim. Então depois do carnaval você vai ficar com uma coluna escrevendo crônica. Aí, ó. Depois você passa o telefone do Joelso para ele. Passa. E o teu também. Vou falar com o Joelso, já para liberar, se você quiser, já esse final de semana, manda uma foto, você já vai estar com a tua coluna e matéria no ar. Maravilha. E é isso aí. Então, perfeito. Então, até semana que vem. E seja bem-vindo, Luan. Seja bem-vindo ao seu programa, Luan. O Luan Azevedo tá... Não, bem-vindo ao Kill, que vem fazer parte desse time aí, de colunista, do portal, da rádio, do jornal, da revista. Daqui a pouco eu vou abrir para ele, no sábado, até o carnaval, um programa só de escola de samba, para entrevistar todo mundo. Você imaginou que bacana que seria? Interessante. Um programa só para entrevistar o pessoal da escola de samba. Agora até o carnaval é um pouco inviável, né? Porque tá todo mundo. Tá todo mundo ensaiando, né? Justamente. Mas após o carnaval. Mas dá para fazer ir lá e gravar lá, né? E depois jogar nas redes da Paraná Oficial. Mas perfeito, então, Alexandre. Mais algum convite hoje? Olha, rapaz, não tem convite mais nenhum, só estou esperando para ver se você vai pagar aquele jantar na Batel Grill, né? Que você falou que hoje, como você ganhou na quina da Mega Sena, você ia pagar um jantar para todos que estivessem na rádio. O pessoal ali já está ali fora. O resultado só sai semana que vem. E por que você tá com esses trejeitos de Roberto Requião? É teu amigo. Você sabe quantos votos você fez, meu jovem? Nessa eleição? 1497. 1497. Foi bem votado, hein? Foi bem Qual votado. partida? No PDT. Ficou na tua frente? Ficou na tua frente. Mas eu sou um requianista, fiz 733 pelo 33 do senador Requião. Você sabe que hoje é que vamos terminar o programa? Vamos terminar. Fora do ar, porque senão daqui a pouco o Ronaldo fica louco. Daí o Ronaldo vai matar a gente. O Ronaldo fica louco porque daqui a pouco ele só tá esperando para eu dar o sinal para ele entrar no ar. Ronaldo, desculpa aí, falta. Nossa, a gente já passou quase meia hora o programa. Então, eu tô tentando aqui, vai lá, Alexandre. É que a Naná, na verdade, ela passou o programa dela 5 minutos. Alexandre, vamos encerrar. Tchau. Tchau. Sair dessa cidade, soltar o meu cachorro, fugir da Babilônia. E quando a noite chegar,